Olá, mais um vídeo sobre porta lógica. Hoje eu vou falar sobre a porta NOR. Vamos lá. Primeiro vou tentar explicar o que é um inversor. Um inversor em binário, digamos assim, o 1 se converte em 0 depois de passar por esse inversor. Digamos assim. E se passar um 0 por esse inversor, vai virar um 1. Então toda vez que eu escrever in, não estou me referindo à porta lógica, senão a um inversor. Então lembre, se o resultado for 1, ele vira um 0, e se for um 0, ele vira um 1. Simples. A porta NOR, ela é bem parecida com a porta AND, mas bem parecida. NOR seria o contrário de OR, digamos assim, mas ela é mais parecida com uma AND, com algumas coisas bem que a gente tem que levar em conta. Vamos lá. A AND, os resultados dela são 0 e 0. Toda vez que eu fizer essa pontinha, uma porta lógica, quando eu colocar uma setinha e escrever in, é um inversor. 0 e 0 é 0. 1 e 0 é 0. 0 e 1 é 0. E 1 e 1 é 1. Percebam que a porta AND, ela só me dá um resultado 1 se todas forem verdadeiras. Agora a NOR. A NOR, se eu tiver o 0 eu vou chamar de falso, beleza? Um 0 e um 0 eu vou ter um 1. Se eu tiver dois falsos, eu vou ter um verdadeiro, digamos assim. Um verdadeiro e um falso. Eu vou ter um falso. Um falso e um verdadeiro. Eu vou ter um falso. Se eu tiver um verdadeiro, eu irei ter um falso. Vocês estavam vendo aqui que tem uma semelhança nessas aqui e aqui. É só imaginar como se ela tivesse um inversor, digamos assim, porque o resultado da AND é 1, é 0. E o resultado da NOR é 1, é apenas imaginar essa lógica do inversor. E aqui na última porta também. Então, se vocês souberem o que é uma porta AND, fica bem mais fácil o que é uma NOR. Aqui é a mesma lógica do inversor. E aí pronto, digamos que a NOR é uma... Se vocês lembrarem da porta... Eu não estou falando que o resultado é mais... Para vocês lembrarem mais rápido, se vocês souberem o que é uma porta AND, é muito mais simples você só imaginar que a NOR tem os mesmos resultados, mas com números iguais. Aí você imagina a ponta de inversor e pega os resultados da AND, porque a AND é mais comum do que a NOR. Então se vocês souberem a tabela da AND, vocês vão saber, só usar essa lógica na porta NOR, digamos assim. Então se alguém perguntar, na porta NOR, 1 em 1, aí se você lembrar da porta AND, você vai lembrar que em 1, mas a NOR, ela tinha um inversor, então é 0. Pronto, vamos lá. Uma coisa dela é que ela ficaria, digamos que... Eu fiz um projeto com Arduino que a energia só se corta quando eu aperto um dos dois botões. Como assim quando eu aperto um dos dois botões? Digamos que quando o botão está apagado, apagado, e o segundo está apagado, o resultado será 1, então ele estará ligado. Assim que eu apertar um desses botões, o LED desligará e será 0. Qualquer um deles. Deu para entender? Então, aqui para vocês que quiserem entender mais um pouco aqui sobre a porta NOR. O de relé aqui é uma coisa que é bem... tipo, para explicar seria um pouco, para pegar assim, seria um pouquinho mais difícil de explicar, sabe? Mas assim, do jeito que eu tô explicando, acho que dá para entender. Aqui é uma porta AND. E vamos seguir. Então, deixa eu ligar aqui meu Arduino. Aqui a programação.
A programação é bem simples, só é bem simples. Apenas se eu apertar um dos botões, o Arduino vai desligar o LED. E se eu não apertar, o LED ficará ligado. Vamos lá. Calma, deixa eu baixar esse brilho desse LED. Meu Deus. Calma. Pronto, acho que dá pra ver um pouco que esse LED ele é muito forte, por isso que eu não gosto desse LED. Vamos lá. Se eu apertar um desses botões, o LED, calma que ficou tudo escuro. O LED para. Se eu apertar esse ou esse, ou esse, tanto faz. Porque aqui eu estou simulando uma porta O. Aqui eu poderia realmente ter quebrado a cabeça e ter feito de outra forma, mas igual eu estava fazendo nos outros vídeos, mas aqui eu decidi usar um Arduino. O que está acontecendo aqui? No Arduino eu fiz uma programação que ele para de fornecer energia para a porta 13, assim que qualquer resultado chegar na porta 2. Então se esse negativo ele chegar na porta 2, o Arduino, opa, pera aí, tenho que parar de fornecer tensão para a porta 13. Simples, só isso. Então, enquanto não fornecer essa tensão, o LED continuará ligado do mesmo jeito de uma porta NOR. Então, se eu tiver um 0 que seria desligado e um desligado, será um verdadeiro. Se eu tiver um verdadeiro, será um falso. E se eu tiver um verdadeiro, será um falso. É meio ruim de explicar assim, mas acho que deu para entender um pouquinho. Aqui, os resultados dela são esses. Então, para fixar bem na cabeça, digamos que eu tenho um verdadeiro, depois vem, passa pela porta uma NOR, aí depois passa esse resultado da porta por um inversor e depois passa por uma porta OR. E aí até aqui, ó, um verdadeiro e um verdadeiro no OR é 0, mas eu tenho inversão, então vai ser 1. E eu vou ter uma porta OR aqui. E aqui eu vou ter outra ponta dela sem nada. E o meu resultado, como a porta OR é qualquer coisa, dá um... Então eu só compliquei aqui as coisas um pouquinho, mas é para vocês entenderem. Até aqui o resultado da NOR é um 0, mas como ela passa por um inversor é 1. Então toda vez que tiver um verdadeiro, a porta NOR será 0. 0, 1, 0 bem. E se eu tiver um verdadeiro, o resultado será 0 também. Eu preciso que os dois sejam verdadeiros para ter um 0 e os dois falsos para ter um verdadeiro. É meio complicado isso aqui. Acho que até eu me enrolei aqui explicando, mas aqui estão os resultados se vocês quiserem ver. Aqui está o projeto, se algum de vocês quiser fazer em casa. Aqui está um pouco da programação. Aqui está o principal da programação. Eu só coloquei variáveis. E é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Desculpa se foi meio difícil de explicar isso aqui.